Turminha, eu decidi trazer nessa videoaula alguns exemplos sobre as propriedades dos quadriláteros e dos triângulos para poder auxiliar vocês, dar uma melhoradinha um pouco no conceito de vocês em relação a essas duas figuras que são extremamente importantes para a matemática, tá bom? Como eu já expliquei para vocês sobre quadriláteros e triângulos na última aula, falei sobre paralelogramos, retângulos, losangos, trapézios e por aí vai. Dos triângulos eu falei de triângulo retângulo, acutângulo, obtusângulo, dentre outros também. Então vamos para alguns exemplos, que esses exemplos aqui vai ajudar vocês terem uma noção melhor ainda sobre quadriláteros e triângulos, tá bom? Então olha só. Primeiro exemplo está aí, ó. Sobre as propriedades dos quadriláteros, assinale a opção correta. Então, o que seria o quadrilátero, pessoas? Seriam seriam polígonos, né, que possuem 4 lados, tá? Vamos lá. Ele quer que a gente assinale a opção correta. Vamos ver a. Em um paralelogramo, as diagonais são congruentes. Olha só, o paralelogramo, gente, é essa figura aqui. O que seria o paralelogramo? Paralelogramo, eles seriam um quadrilátero que, se a gente pegar os lados opostos, esses lados opostos, eles são paralelos e eles possuem a mesma medida. Então, olha só. Esse lado AB e o lado DC são paralelos e possuem a mesma medida. Ok. O lado AD e o lado BC precisam ser paralelos e possuírem a mesma medida. Tudo bem. Aqui ele está falando, olha só, em um paralelogramo as diagonais são congruentes. Congruentes, turminha, na matemática quer dizer iguais. Então vamos ver se essas diagonais são iguais. Olha só. Qual que seria a primeira diagonal? A primeira diagonal seria do B até o D. Então seria traçada uma reta aqui. E a outra diagonal é do A até o C. Olha só o tamanhozão dessa diagonal aqui e a diferença para essa outra diagonalzinha aqui que é menor. Elas possuem a mesma medida? Não, né? Então, essa A está errado, não é ela. B. Em um paralelogramo, lados opostos são paralelos e congruentes. Eu expliquei para vocês que isso é verdade, não é? Olha só, os lados opostos eles são paralelos e são congruentes, são iguais. Tanto esse lado com esse lado, quanto esse lado com esse lado aqui. Tudo bem? Então, essa B é a correta. Vamos ver as outras duas, olha só. Em um quadrado, as diagonais são perpendiculares e não congruentes. Diagonal do quadrado, olha só, vem do A até o C aqui e do B até o D. Elas são perpendiculares? São perpendiculares. E são congruentes? São congruentes, sim. Elas possuem a mesma medida. Se a gente traçar uma reta aqui, ó, desse pontinho até chegar aqui e depois traçar uma outra reta desse pontinho até chegar aqui, elas seriam perpendiculares e congruentes também. Só que aqui fala, ó, não congruentes, então tá errado. E a D, em um quadrado, todos os lados são iguais e os seus ângulos podem ser retos ou não. Mentira! Todos os lados do quadrado são iguais, sim. Só que os seus ângulos eles precisam obrigatoriamente ser ângulos retos, tá? Não podem ser outros tipos de ângulos, senão deixa de ser um quadrado. E aqui está falando que eles podem ser retos ou não. Então, no fim das contas, a alternativa B é a alternativa correta. Tudo bem? Olha a próxima. Sobre as afirmações a seguir, assinale apenas a alternativa correta. A. Todo quadrilátero é paralelogramo. Mentira. A gente viu, por exemplo,
o trapézio. O trapézio ele não é um paralelogramo. O trapézio só tem um parzinho de retas paralelas, mas as outras duas retas não são. Então, errado. B. Todo retângulo é também quadrado. Mentira também. Essa daqui não é correta, ela é falsa. Por quê? Porque o retângulo ele pode ter dois lados maiores e dois lados menores. E já o quadrado ele precisa ter todos os lados iguais. Então a B está errada. C. Todo losango é também quadrado. Isso daqui também está errado. Todo losango possui seus lados tendo a mesma medida. Só que os seus ângulos não possuem a mesma medida, não são ângulos retos igual do quadrado, tá bom? O losango ele possui dois ângulos obtusos e dois ângulos agudos. Então a C também está errado. Olha a D aqui, ó. Todo quadrado é também um paralelogramo. Vamos ver? Olha só, um quadrado, vamos lá. Esse lado ele tem esse daqui como lado oposto. São paralelos? Sim. Possui a mesma medida? Sim, é um quadrado, né? Esses outros dois lados, eles também são paralelos? Sim. Possuem a mesma medida? Sim. Ou seja, lados opostos são paralelos e congruentes, quer dizer que é um paralelogramo. Então, quando aqui afirma, ó, todo quadrado é também paralelogramo, está correto, não está errado não, tá bom? Então essa afirmativa aqui é a afirmativa correta. Olha a próxima. Nem todo quadrilátero que possui lados opostos congruentes é paralelogramo. Mentira, tá? Por quê? Porque para ser paralelogramo, os lados opostos precisam ser congruentes, sim. Só que aqui está falando que nem todo quadrilátero que possui lados opostos congruentes é paralelogramo. Mentira, por quê? Porque precisa sim. Todo quadrilátero que possui lados opostos congruentes é paralelogramo. Então esse nem aqui, ó, foi o que deixou essa afirmação falsa, errada, tá bom? Ou seja, a D é a alternativa correta. Tá bom, pessoas? Olha a próxima. Quanto às classificações de triângulos, assinale a alternativa correta. Um triângulo isósceles possui dois lados com comprimentos iguais, entretanto, não é possível afirmar nada sobre seus ângulos. É errado isso daqui, gente, porque olha só, um triângulo isósceles ele possui dois lados iguais, e o que a gente pode afirmar sobre os ângulos dele? É que ele também vai ter dois ângulos iguais, tá bom? Então, quando ele fala aqui, ó, não é possível afirmar nada sobre os seus ângulos, aqui, ó, é uma afirmação falsa, tá bom? Então, a gente consegue afirmar sim sobre os ângulos dele. Então, todo triângulo isósceles tem um par de ângulos iguais, tá bom? B. Um triângulo equilátero possui todos os lados com comprimentos iguais, correto. Até aqui está correto. Entretanto, não é possível afirmar nada sobre os seus ângulos. Ixi, aqui também está errado, ó. Por quê? Porque todo triângulo equilátero, a gente sabe que ele tem os três lados iguais e eles também vão ter os três ângulos iguais. Então, quando a afirmação fala aqui que não é possível afirmar nada sobre os seus ângulos, aqui, ó, tá errado. Tá bom? Olha o próximo. Um triângulo retângulo é aquele que possui dois ângulos retos. Um triângulo retângulo não é, né, gente? Por quê? Porque um triângulo retângulo, olha só, ele possui um ângulo reto só. É impossível a gente ter um triângulo que possui dois ângulos retos, tá bom? Então, é errado aqui também. Letra D. Um triângulo acutângulo é aquele que possui apenas um ângulo agudo.
também é falso, porque um triângulo acutângulo, todos os 3 ângulos vão ser agudos. Na questão, na afirmação aqui, ó, diz que é apenas um, e não é. Todos os 3 ângulos são agudos, tá bom? Aqui, ó, a letra E, então, né, a afirmação verdadeira, a alternativa correta, está falando que um triângulo obtusângulo é aquele que possui apenas um ângulo obtuso. E isso daqui é verdade, porque não tem como a gente ter mais de um ângulo obtuso dentro de um triângulo, tá bom? Só um. Os outros 2 ângulos são agudos, mas pelo fato de ele ter um ângulo obtuso, ele é chamado de triângulo obtusângulo. Então, essa alternativa E é a alternativa correta. Tudo bem, gente? Então, esses exemplos aí ajudam bastante vocês a terem uma noção ainda maior sobre essa classificação de triângulos e de quadriláteros e tudo mais, tá bom? Se surgiu alguma dúvida ou alguma dúvida persistiu aí, como eu falei para vocês, sempre em todo vídeo eu falo e eu repito, não fiquem com dúvida, pergunta pelo Google Classroom, o meu WhatsApp está lá no mural também da turma virtual, pede para o pai, para a mãe adicionar se quiser tirar alguma dúvida, manda um áudio para mim, professor, eu não entendi tal coisa, tem como me explicar? Eu vou explicar para vocês, tudo bem? Certinho? Então, até a nossa próxima aula, gente.